E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com Malu Perini, minha digníssima esposa, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Dele. Mas voltando à questão da Ucrânia, poxa, teve o Holodomor, os caras morreram de fome lá, né, por conta da questão do domínio da União Soviética. Você teve o acidente nuclear, a tragédia de Chernobyl. Até hoje aquela região não pode ser habitada. E mesmo assim, você tem uma boa parte da população apoiando a Rússia. Eles não ficam pensando nisso? O quanto a gente podia estar melhor se não fosse a influência deles? Não, porque eles têm um laço histórico ali. A parte do leste, né, que é a parte mais industrializada e tal, você tem russos ali, que falam russo e que estão mais integrados, acham que esse modelo não funciona, que tem um monte de hipocrisia. Compraram a narrativa e a ideologia do Putin ou de todas essas outras anti-Ocidente, que o Ocidente é hipócrita, que o Ocidente fala em liberdade e não tem liberdade, que o Ocidente fala que não quer invadir ninguém, invade todo mundo. Uhum. Enfim, as pessoas têm ideologias e eles compraram essa ideologia, eles são muito mais próximos. E essa proximidade faz você estar mais conectado com o outro lado. Eu acho assim, o Oliver trouxe um ponto, né, que é a história das armas nucleares que a Ucrânia tinha e a entrega. E percebe para os ucranianos, né, o que é isso. E voltando um pouco para aquele ponto inicial que eu falei antes, que quando você fala em guerra, tal, todo mundo fala, não, isso não vai acontecer. Imagina o que o ucraniano pensa hoje em dia. O acordo era... a Rússia vai preservar a integridade territorial e a soberania da Ucrânia e nós vamos devolver as bombas atômicas que nós tínhamos suas. Eles devolveram a bomba e a Rússia não preserva a integridade e a soberania da Ucrânia. Então, assim, em política internacional, você precisa estar preparado para se defender, você precisa estar forte, você precisa ter os meios, porque não existem regras sólidas que vão te impedir de agir daquele jeito. O que vale muito é a lei do mais forte, ainda. Não tem Constituição do mundo, não tem Judiciário do mundo, não tem Polícia do mundo, não tem Exército do mundo. A gente vive em anarquia. Ou seja, o mundo é anarcapitalista, cada um faz o que quer. E quem pode mais, faz mais. Então, assim, o único jeito da gente sair desse ciclo, talvez, e aí o Kant fala sobre isso, escreveu um livro que fala sobre a paz perpétua. E ele diz que a gente precisa de algumas coisas. Primeiro, a humanidade precisa atingir um nível de evolução ética e moral onde todo mundo percebe que o certo é fazer o certo, porque se você fizer o errado, você destrói o certo. Enfim, os categóricos imperativos dele, assim, uma coisa difícil, só que a humanidade como um todo precisa chegar nessa consciência. Então, esse a gente já descarta. Aí o segundo a gente precisa ter todos os países do mundo como repúblicas. Ou seja, todo mundo precisa ser uma democracia de verdade. E aí tem uma teoria nas relações internacionais que democracias não entram em guerra com democracias. Talvez uma das teorias mais sólidas que a gente tem aí. Ah, mas o Hitler chegou ao poder como? Mas aí ele já deixou de ser democracia. Ele deixou de ser a democracia. Então, não, ele chegou no poder pela democracia. Mas quando ele chega no poder, ele destrói a democracia. Aí o argumento vai dizer, tá vendo, a democracia não foi preservada, por isso que nós tivemos guerra. Mas existem outros contra-argumentos ou outros exemplos. O Saramago tem um ponto bem interessante sobre isso. Ele falava que o mal da democracia é que ela permite que democraticamente se façam coisas, no fim, bem pouco democráticas, né? Tem esse problema. E o terceiro ponto então, uma consciência da humanidade ética que não existe, todos os países serem democracias, repúblicas democráticas, e você criar uma federação democrática, uma ONU onde todo mundo livremente aceita em seguir as regras de convivência coletiva por conta própria. Nós estamos bem longe desses 3 pontos. Portanto, de acordo com Kant, nós não vamos alcançar a paz perpétua ainda. E aí a gente tem que estar preparado para essas disputas, para essas... enfim, você trouxe a questão do nacionalismo, dessas identidades. Isso não acontece só ali, né? Mas a gente tem isso no mundo inteiro. As identidades não estão claras. Cada vez mais as pessoas querem ser autônomas e donas de si mesmo. Quanto mais autônomo você for, a gente pode chegar num nível individual onde você é o dono soberano total de si. A gente está tendo esse tipo de discussão durante a pandemia. Não é? Vacina, máscara. Não, eu faço o que eu quero. Não. Você não faz o que você quer porque você está vivendo junto com outras pessoas e a sua ação vai afetar os outros. Então, um pouco da discussão política do mundo passa por isso. Da gente entender até que ponto que nós vamos de separação e autonomia.
E assim, se a gente der autonomia para todo mundo, nós vamos ter milhões de divórcios coletivos gigantescos. Isso não vai ser amigável. Se a gente for pegar até o mundo hoje, né? A gente passou por uma fase de estabilidade em termos de fronteiras territoriais. Eu não sei se é sem precedentes, mas é alguma coisa, uma calmaria muito grande. Porque você teve o que foi uma tragédia para o Putin ali em 91, o fim da União Soviética, né? E de modo muito emblemático, ali na época do Natal. Muito, muito interessante isso. A gente até pretende fazer um podcast especial de Natal comemorando o fim da União Soviética. Bem bacana. Mas nessa hora...